Oi, gente, bom dia. Tudo na paz? Vocês estão bem? Bem mesmo? Eu estava pensando exatamente sobre essa questão, né? Dessa expectativa que vocês estão tendo, ou que vocês têm com o Senhor. E aí, quando eu perguntei se vocês estão bem, é se no seu dia a dia vocês têm se agradado dele, têm sentido prazer no Senhor, que apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, estejam alegres, perseverando, cheios de esperança no Senhor. Então, estar bem compreende isso. Vocês estão bem? Amém? Perseverando no Senhor? Cheios de alegria no Senhor? Amém? Que bom. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Amém. Vamos lá então. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você pode repetir essa última frase? A todos quantos amam a sua vinda. Vamos fazer isso mais forte? A todos quantos amam a sua vinda. Vamos organizar esse negócio? Atrapalhou tudo aqui. Vamos lá? A todos quantos amam a sua vinda. Gente, para falar da volta de Jesus, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Como houve uma confusão, o Sinédrio dividiu aqui, eu vou começar pela boa notícia. Pode ser? Eu não vou deixar vocês escolherem, não, porque vocês bagunçaram tudo. Então eu vou começar pela boa notícia. Jesus em breve voltará. Eu vou repetir. Jesus em breve voltará. Amém? Amém. Aleluia. Agora eu tenho que dar a má notícia. Jesus em breve voltará. A má notícia é essa. Jesus em breve voltará. Para não gerar tanta confusão, tudo depende de como está a sua vida espiritual. Se você está aguardando a volta de Jesus com expectativa, vivendo como Ele deseja que você viva, isso é uma boa notícia. Mas se você vive uma vida despreocupada, uma vida, de certa maneira, distraída, uma vida sem comprometimento, a volta de Jesus não é uma boa notícia. Vocês entenderam? Certo? Agora, qual a importância da gente amar a vinda de Jesus? Amar a sua vinda muda toda a nossa forma de viver. E a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre a importância de amar a vinda de Jesus. Agora, é importante fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Como amar a vinda do Senhor pode mudar a minha vida, a sua vida, e como ela irá transformar a nossa existência, a nossa maneira de viver, como amar a vida vai promover essas mudanças. Esse texto que a gente leu, e eu quero que você olhe para a vida de Paulo, o amor
pela sua vinda, pela vinda de Jesus, fez com que isso se tornasse o combustível para a sua existência. Não, a gente sabe, olhando, meditando nas Escrituras, a gente sabe que a vida de Paulo foi uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. Não tem como, dentro desse cenário final da sua existência, a gente olhar de outra maneira. Paulo viveu fixando os seus olhos na volta de Jesus. Tanto que, no final da sua vida, ele escrevendo a Timóteo, ele usa essa expressão, que ele estava aguardando agora a coroa que lhe estava reservada. E também está reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. E qual o cenário ali do final da existência de Paulo? Vocês conhecem muito bem a carta, essa carta escrita por Paulo, mostra ele já declarando ali, ele já velho, sozinho, já tinha sido sentenciado à morte, solitário, com frio, abandonado. Mas mesmo assim, dentro desse cenário ali, ele estava cheio de esperança, cheio de expectativa. Que coisa fantástica! Isso aí é um ensinamento para todos nós, é uma lição, é uma pregação. A gente medita dentro desse contexto. Não tem como a gente olhar para a vida de Paulo e ficar estagnado, impactado, incrivelmente impressionado pela vida desse homem, como ele dedicou, desde o momento do seu novo nascimento até o último dia da sua existência. Esse homem viveu para a glória de Deus, viveu para que a sua vida tivesse um significado, viveu para cumprir todos os planos de Deus para a sua vida e, sobretudo, cheio de expectativa do retorno de Cristo. Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele estava com seus 11 apóstolos e, depois de ter cumprido a sua obra, ele também estava voltando para casa. Abram, por favor, o texto em Atos capítulo 1. E Jesus, antes de subir, aliás, subindo aos céus, ele deu as suas instruções finais. Vocês serão minhas testemunhas. E Atos capítulo 1, do 9 ao 11, diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Meus irmãos, este retorno não é um mito, também não é uma conversa religiosa, não é uma ficção, não é um retorno espiritual. Esse retorno de Jesus também não é uma figura de linguagem. Esse mesmo Jesus que veio há 2000 anos atrás, ele vai voltar. E com ele o fim de todas as coisas. Agora, como eu e você devemos agir? Devemos aguardar a sua vinda? Como nós precisamos nos preparar para a sua vinda? E eu quero que você guarde bem essa palavra, com expectativa, com muita expectativa. E é interessante quando a gente deixa de falar sobre esse assunto. Parece que a expectativa acerca do retorno, da volta de Jesus, da vinda, da segunda vinda de Jesus aqui, parece que ela vai se esvaindo, vai se desfazendo nos nossos corações, quando, na verdade, nós devemos voltar, aliás, aguardar o retorno de Cristo, esperar com muitas expectativas. E assim como Lutero, eu anotei essa frase, achei fantástica, ele aguardava, ele disse o seguinte: eu só tenho 2 dias em meu calendário, hoje
e aquele dia. Eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado essa manhã e estivesse voltando hoje à noite. Olha que coisa fantástica o coração de Lutero acerca desse pensamento, acerca da volta de Cristo, como era a expectativa dele. E a volta de Jesus é a maior esperança de todos os seus verdadeiros seguidores. E realmente foi a última promessa dele, quando ele subiu. Enquanto ele estava aqui na terra, essa aí foi a última promessa que ele fez para todos nós. E essa promessa encheu o coração dos seus discípulos de expectativa e de esperança. Que coisa fantástica. É interessante, eu quero que você se ponha nesse cenário de ver Jesus nas nuvens, subindo aos céus, e de repente desaparecendo. E se não fosse a questão do Espírito Santo, imagina como ficaria ou como teria ficado o coração dos discípulos. Porque o Senhor, o autor da vida, estava indo embora. Mas ele encheu o coração daqueles homens, dizendo: vocês me aguardem. Aliás, os dois anjos falaram: por que vocês estão olhando para o alto, varões galileus? Esse mesmo Jesus que está assunto aos céus, ele um dia vai voltar. E quem é que deve aguardar a vinda de Jesus? Quem é que deve? Como eu disse aqui no início, pode ser uma boa ou uma má notícia, mas o fato é que todo aquele que é nascido de novo precisa aguardar com expectativa a volta de Jesus. Tem alguém que é nascido de novo aqui? Faz um barulho aí. Amém, glória a Deus. Todos nós que nascemos de novo precisamos aguardar com expectativa. E é importante a gente voltar a falar sobre esse tema, conversar sobre esse assunto, para que possamos gerar novamente expectativa, para que vocês se encham novamente se encha de esperança, de alegria sobre esse momento tão especial. Mas eu quero hoje, por conta desse esquecimento que se tem muitas vezes, ajustar o nosso foco acerca da volta de Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é acerca da necessidade da vigilância. Porque é muito fácil a gente se esquecer da vinda de Jesus. Porque a gente ocupa o nosso tempo com muitas coisas, e muitas coisas importantes, necessárias, às vezes. E por conta disso a gente acaba se distraindo. E entenda bem, coisas legítimas, coisas boas, coisas necessárias. Tipo trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, lazer, torcer para o Flamengo. Opa, desculpa, se for um momento de carnalidade. E secar os outros adversários, a gente fica ocupado com essas coisas, torcendo por rebaixamento de um e do outro, e aí fica perdendo horas e dias, acabamos nos distraindo com tanta coisa, triviais e algumas importantes. Então nós tiramos os olhos da expectativa da volta de Jesus e vivemos como se aqui fosse o nosso lar, como se aqui fosse a nossa razão da nossa existência, como se essas coisas também fossem a razão de adquirir essas coisas, a razão da nossa vida. E nos tornamos pessoas mundanas. E mundanas aqui, eu não quero me falar, não quero dizer acerca de viver uma vida depravada, não. Mundanas, eu quero me referir aqui no sentido de ter uma mentalidade para esse mundo, e não para o mundo vindouro. Talvez seja uma análise, uma verificação, uma reflexão que precisamos fazer, o nível que temos de mundanismo que tem dentro de nós. Nós podemos e devemos cuidar das coisas inerentes aqui da terra, mas sem perder a expectativa da volta de Cristo, sem perder o alvo, sem deixar de fixar os nossos olhos em Jesus. Vocês estão me entendendo? Amém? E eu quero, ser pausado aqui para torná-los reflexivos.
para que avalie também a forma de viver, para que seja enxertado no teu coração esse desejo de parar no dia a dia e criar uma expectativa, um anseio, um desejo, uma fome pela volta de Cristo. E com isso, queridos, pode ter certeza de uma coisa: à medida em que geramos essa expectativa, nós começamos a assumir alguma postura diferente, uma postura de vida, começamos a nos despir de coisas que são inerentes a esse mundo, começamos a ajustar a nossa vida em conformidade com a de Cristo, a refletir acerca da palavra e nos enquadrar cada vez mais nela, porque estamos aguardando a volta de Cristo. E é interessante, olha só que eu estou falando só da vinda de Cristo, mas tem aquela questão de nós irmos ao Senhor antecipado. Então, amar a volta de Cristo, a sua vinda, e também parar para pensar e gerar essa expectativa muda toda a nossa trajetória e a nossa forma de viver. E Jesus disse para os discípulos: um dia todos vocês estarão diante de mim e eu vou julgar a humanidade toda. É interessante, Jesus criou também expectativa no coração daqueles discípulos. Ele encheu o coração daqueles homens de esperança. Lembra que eu falei do cenário de Paulo, como ele estava vivendo os seus últimos dias aqui na terra, o cenário caótico. O cenário de Jesus também, e ele encheu os seus, no caso ali, ele encheu Timóteo e os seus ouvintes de expectativas acerca da volta dele, mesmo naquele cenário caótico. Da mesma maneira, Jesus não estava num cenário bacana, mas, ao mesmo tempo, ele criou expectativa no coração dos discípulos. Jesus, quando falou sobre a sua volta, ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos líderes religiosos, rejeitado pelo povo, prestes a ser traído e abandonado. E ele já até sabia quem iria negá-lo. Mesmo nesse cenário, ele disse assim: eu vou voltar. Ele deixou aqueles corações cheios de esperança. Ele não deixou aqueles homens sem esperança. Agora, preste atenção, olha para o cenário de Paulo, olha o cenário de Jesus, agora olha para o nosso cenário. Avalia o nosso dia a dia. Eu fiz menção aqui. Se você parar para ouvir os noticiários, as catástrofes, o amor se esfriando, isso não, e quando a Bíblia fala sobre isso, de que o amor de quase todos se esfriaria, ele estava se referindo ao amor da igreja, mas a gente vê de uma forma generalizada, ninguém ama ninguém, ninguém acredita mais em ninguém, sabe? Ninguém tem mais expectativa acerca de nada, ninguém tem mesmo convicção nem da sua identidade. Esse mundo caótico é assim. O ódio estampado nos olhos das pessoas. E olha que, na época, lá em Moisés, olho por olho, dente por dente. Hoje a coisa mudou, não é nem mais olho por olho, nem dente por dente. Se alguém te der uma fechada, não é uma outra fechada que pagaria isso. Ou seja, o cara tira a tua vida. É olho pela vida, é o braço, sabe? Então, olha como está o cenário caótico da humanidade. E se somos seguidores de Cristo, nós precisamos nos encher de esperança, precisamos crer em sua volta e encher os nossos corações disso, quanto à nossa redenção. Então, se o cenário de Jesus não estava legal, e ele nos encheu de esperança, se Paulo, o cenário dele também não estava legal, e ele encheu os seus ouvintes e escreveu a Timóteo, enchendo de esperança, nós que estamos vivendo um cenário caótico, precisamos também nos encher de esperança, amém? Amém, meus irmãos? Não importa as circunstâncias da vida, não importa como o mundo está, a gente não precisa crer em nenhuma outra coisa a não ser em Cristo, e Ele morto e ressuscitado, e que vive e que vai voltar em nome de Jesus. Todos os dias, essa esperança tem que estar de pé nos nossos corações. A alegria,
a alegria de saber que Ele não só está vivo, mas Ele vive em nós. E que um dia, Ele que nos selou com o seu Santo Espírito vai voltar, e todo aquele que está em Cristo vai ir com Ele para a glória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa esperança tem que estar viva nos nossos corações. Agora, por que esperar a sua volta? Ele prometeu voltar, mas também nos buscar para reinarmos com Ele. João capítulo 14, versículo 3 diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Olha o que eu vou falar com você. Eu já falei agora, mas eu vou falar com mais força para que isso entre no teu coração. Por que esperar a sua volta? Porque nós iremos reinar com Ele. Essa é a primeira coisa e esse texto deixa bem claro. Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar para que aonde Ele está, nós estaremos junto com Ele. Amém, meus irmãos? E os mortos, por que precisamos esperar a sua volta? Porque os mortos irão ressuscitar. Eu não sei quantos de vocês perderam um ente querido que foi em Cristo Jesus e que você aguarda um dia estar novamente com Ele. Queridos, se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé, é vã a nossa maneira de viver, a nossa pregação é mentirosa. E Jesus, Ele disse isso, que quando Ele voltar, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso nos enche ou não de esperança? Aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, aquele irmão que morreu em Cristo Jesus, que até hoje você sente saudade, que até hoje você não sente tristeza, mas sente saudade. Um dia, você vai estar com eles. Por quê? Porque Ele prometeu que Ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Por isso que é maravilhoso você pensar na volta de Cristo, porque isso te enche de esperança de saber que as suas palavras, as suas promessas vão se cumprir fielmente em cada um dos nossos corações. Ele vai nos levar, Ele tem moradas, foi nos preparar a morada, vai nos levar para estarmos com Ele, vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, os nossos irmãos. Perdoe-me usar a expressão, mas pensa num cara que me dá saudade, Marco de Deus. Pensa numa alegria, naquela gargalhada impetuosa, veemente, acolhedora. Pensa no homem mais manso que eu já vi na existência. 20 anos, 20 e poucos anos convivendo com ele. Nunca vi esse homem erguer a sua voz, nem para gritar comigo, que eu sou tão complicado, nem para me... Mas que nada. Pensa num homem que... E não estou falando de saudosismo, mas eu sei que um dia eu estarei com ele. Nós estaremos com eles, amém? E eu vou ouvir de novo agora essa risada potencializada, agora porque ele vai ter um novo corpo. Que coisa linda. Pensa nos outros entes queridos, nos irmãos amados. Eu penso, por exemplo, que naquele amigo da escola, que foi o principal responsável pela minha mudança de vida, que é o ponto de eu dizer assim para Deus: Senhor não, porque ele ainda não era o Senhor da minha vida. Esse cara morreu e foi para o céu. Só tem um jeito de eu estar com ele de novo, é sendo crente. E eu voltei para Jesus, não porque amava o Senhor, mas eu queria estar perto desse amigo que era mais do que um irmão. E aí me envolvi com o Senhor Jesus, e aí foi amor, mudou a minha existência. Mas pensa em alguém que eu quero ver. E para ele assim: muito obrigado, porque foi a tua vida que me trouxe para o Senhor.
Adonias, o nome dele. Morreu com 18 anos, de uma maneira inesperada. Então, eu me encho de expectativa e de esperança de que eu vou ver os meus irmãos, amém? Novos céus e nova terra, por que esperar a volta de Jesus? Por causa disso, do novo céu e nova terra, fala do fim trágico, não só da humanidade, mas de toda a terra. O mundo está um caos e vai piorar. 2 Pedro capítulo 3, 11, 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha para esse cenário político, econômico, social, uma verdadeira lástima, uma podridão, cenário moral, cultural. Meu Deus, o mundo está de ponta cabeça, ninguém mais se entende em nada, uma confusão generalizada, e o mundo pegando o que é errado e tentando incutir na nossa mentalidade que isso é o certo, uma depravação geral, uma corrupção sem precedente. E a nossa justiça, que é a justiça de Deus, clama para um novo céu e uma nova terra, onde a justiça de Deus vai imperar. Quem é que não tem esperança acerca de uma nova terra, um novo lugar, uma nova vida, em nome de Jesus? É assim ou não? Ou é só comigo? Quando você olha para todo esse cenário de violência, de corrupção, sem contar naquilo que os nossos olhos não veem, tem coisas que existem por aí que são deploráveis, malignos, onde o amor pelas pessoas, não serve mais para nada, não existe. Uma devassidão, uma imoralidade. E a nossa alma, o nosso espírito clama pela justiça de Deus, por viver num mundo justo. E a gente sabe que aqui, enquanto a gente viver nesse mundo, a gente sabe que a única esperança é Jesus. Fora de Jesus é esse cenário caótico. A única solução para o mundo é o Senhor Jesus. Por isso que Ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra. A esperança de muitos é ter uma nova casa de frente para a praia, na Barra, na Zona Sul. Mas a nossa esperança precisa estar exatamente nesse novo céu e nova terra que nos está prometido. E isso só é possível mediante a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora tem algo que é fantástico. Por que a gente tem que aguardar com expectativa a volta de Jesus? E ele disse assim: porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Diga assim: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você tem chorado? Você tem clamado, tem gemido? Você sofre? Sofre pelas injustiças que são causadas em você? Sofre pela injustiça que está no mundo? Bem, o texto de Apocalipse 21, 4 e 5 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém, meus irmãos? Eis que faço nova todas as coisas. Só quem perdeu alguém sabe como é essa dor. E ele declarou isso para nós: eu farei nova todas as coisas, e eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Isso é maravilhoso saber. Isso tem que nos encher de esperança e de expectativa pela volta de Jesus. Se nós não estamos fazendo isso, precisamos corrigir isso. Precisamos corrigir a nossa alma, a nossa forma de viver, o nosso estilo. Precisamos sair dessa indiferença, essa indiferença que muitas vezes nos assedia. Estamos impregnados com não só indiferenças, como essa falta de amor. Então nós precisamos de verdade disso. Nos encher
das promessas do Senhor. E eu posso perguntar para vocês aqui, quantos aqui sofrem no seu dia a dia, que já não aguentam mais? Eu conheço algumas pessoas que parece que todos os dias surge um problema novo, uma dificuldade nova. Como diz aí o ditado popular, parece que algumas pessoas jogaram pedra na cruz, porque, meu Deus, isso não é bíblico não, tá, gente? Mas tem gente que acorda com um problema, vai dormir, já tem outro problema, e já amanhece e fala assim, não, é assim. E gente que chora, que geme. Tem situações que são tão complicadas que você nem sabe, na hora do pastoreio, sabe o que dizer, tem que pedir, clamar ao Senhor e orar pela pessoa. E eu sei que Ele tem um propósito, eu sei que Ele tem um alvo, porque Deus não permite nada na nossa vida que não tenha um propósito. Ele também não nos dá nada que não possamos suportar. Todavia, nem tudo tem explicação. E aí o que fazer? Muita gente sucumbe no meio da jornada, da caminhada, perde a fé, abandona o Senhor. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Então muitas pessoas geram expectativa, mas não vem esperança, não há mudança. E o que acontece com essas pessoas? Sucumbem, desfalecem, cansam, se fatigam e vão embora. Eu tentei de tudo, já fiz de tudo e nada muda. É por isso que nossos olhos precisam estar sempre fixados no Senhor. De outra forma, olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para as circunstâncias, vamos perder a esperança, vamos perder a alegria, vamos esquecer as promessas ditas pelo Senhor. Quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, independente das circunstâncias, eu não vou esmorecer, porque eu sei que Ele está comigo e Ele não me deixou só. Amém, meus irmãos? E a prova disso é que Ele falou assim, eu irei para o Pai, mas não os deixarei vocês órfãos, enviarei o meu Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias, e fará com que lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Amém, meus irmãos? Isso faz com que a gente vibre e se alegre, sabendo que Ele não só não nos deixou só, mas Ele vai voltar do alto, e todos aqueles que estão em Cristo vivo irão subir, não antes daqueles que ressuscitarão primeiro. Isso é promessa e garantia. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, embora nós nascemos de novo, vivemos num corpo que se corrompe. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 25 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, com expectativa o aguardamos, com esperança o aguardamos em nome de Jesus. Então eu posso dizer, ora, vem Senhor Jesus, aleluia, para nos redimir desse corpo corruptível, corrupto, e nós gememos, mas temos que ter esperança e expectativa de que um dia seremos transformados em nome de Jesus. Aleluia! Isso precisa estar vivo nos nossos corações. E não somente isso, por que nós temos que aguardar com expectativa a volta de Jesus? Por causa da recompensa. Porque ninguém vai trabalhar sem esperar algo. O próprio Senhor falou para os discípulos, quando eles perguntaram, e nós que abandonamos tudo por teu nome, Ele falou assim, olha, ninguém ficará sem galardão. Ninguém ficará sem recompensa. Paulo o tempo todo falou da coroa agora. Então todos nós precisamos aguardar recompensa
de termos esperado no Senhor. O que Jesus dará aos salvos da sua vinda? Para nós, uma coisa, e também tem uma questão também. Há uma recompensa para os perversos. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero falar da esperança viva que é concernente àquele que nasceu de novo. Amém? E quem nasceu de novo, diga amém. Amém. Apocalipse 11, 18 diz assim: na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruírem o que destroem a terra. Há uma recompensa para todos nós, para todos aqueles que são santos, que nasceram de novo, que foram separados exclusivamente para uso dele, amém? E também entendam uma coisa: nada de injustiça que está sendo feita aqui ficará também sem a justa recompensa da impiedade daqueles que viraram as costas para o Senhor. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão, desse mundo que geme, que chora, que está debaixo de um cativeiro, que está debaixo da ordem de Satanás, conduzido pelo diabo. O mundo jaz no maligno. Mas antes, vamos nos encher ainda de esperança acerca daquilo, porque o motivo pelo qual nós precisamos aguardar a volta de Jesus, porque ele também nos dará alívio. Olha o texto de 2 Tessalonicenses 1, 6 a 9, diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O dia da vingança do Senhor contra todos os homens perversos, sanguinários, impuros, assassinos, estupradores, corruptos, infiéis, covardes, injustos, cruéis, mentirosos, enganadores. Eu estou traçando esse cenário caótico, e que por um lado haverá alívio para nós, por outro lado haverá justiça e juízo para essas pessoas perversas. Mas eu não quero com essa minha fala para vocês, com esse meu discurso, transformar isso num cenário de ódio e de revolta e de juízo para aqueles que estão distantes de Deus. Não, eu quero também pegar esse cenário caótico para trazer para o nosso contexto, para responsabilizar a mim e a você, que nós também temos uma missão de poder cooperar para que essas vidas sejam transformadas. Porque a gente não pode olhar para um cenário tão ruim e simplesmente olhar e dizer assim: amém, Senhor, faça juízo, destrua todo mundo, todos aqueles que não querem o Senhor, que sejam destruídos. Não é assim. Nosso coração não tem que ser isso. Até porque Jesus não quer que nenhum dos homens se perca, quer que todos os homens sejam salvos. O sacrifício de Cristo foi para todos e está disponível para todos. Mas ele só deu o poder de serem filhos de Deus àqueles que creem no nome de Jesus. E o que nós precisamos fazer é fazer com que aqueles que não ouviram o nome de Cristo possam, de fato, reconhecê-lo para que mudem de vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Lembra que pode ser uma má notícia a volta de Jesus? Sim, para algumas pessoas pode ser uma péssima notícia. O dia da vingança do Senhor. Romanos 1, 18. Você pode até ler depois, vou pular um pouco. Agora eu quero entrar dentro de um cenário de como esperar. Se por um lado nós devemos esperar, agora como eu e você temos que esperar a volta de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, pode botar aqui, por favor. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, como esperar
a volta de Cristo, vivendo em santidade. Vivendo em santidade. Alguns estilos de vida totalmente inerentes com a fé. Algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus, alguns nascidos de novo vivem uma vida assim, totalmente diferente daquilo que o Senhor deseja. E é necessário a gente sair da zona de conforto. É necessário eu e você mudarmos a nossa mente, promover uma mudança. Se eu creio que Ele vai voltar, isso precisa desembocar em uma mudança moral, ética, de comprometimento, na minha e na sua vida. Se eu sei que Ele vai voltar e que eu posso ir até Ele, eu tenho que mudar na minha vida todo o procedimento que não condiz, tudo aquilo que pode me deformar, tudo aquilo que pode me reprovar, tudo aquilo que pode fazer com que eu não suba com Ele, que me peça, de repente, quando Ele aparecer, de eu não ser transformado e ficar. Ou se eu morrer, se eu não fizer parte da primeira ressurreição, eu tenho que mudar o meu procedimento, o meu estilo de vida. E é interessante que o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos deixa tudo que nos deixou, e nos deixa tudo que nós precisamos para termos uma mudança de vida e de vivermos em novidade de vida. É por isso que nós não seremos tomados por inocentes. Então, como esperar? Espere o Senhor, com muita expectativa, cheio de esperança mesmo, mas vivendo em santidade, em novidade de vida, uma vida que agrade ao Senhor. Outra coisa, até porque esperar Jesus voltar e viver de qualquer maneira é melhor que para algumas pessoas Ele nem venha, até para que Ele não te encontre desse jeito. Não venha agora até que você seja corrigido. Você corrija, porque Ele vai voltar. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Amém, meus irmãos? Agora, se Ele voltar e te encontrar vivendo uma vida devassa, esquisita, sem comprometimento, você pode ouvir dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. E eu sei que ninguém aqui quer ouvir isso. O homem longe de Deus está perdido. Saber que Jesus vai voltar e encontrá-lo vivendo nessas condições, e até mesmo podem partir sem Ele, deveria mexer conosco. Deveria gerar um estado nos nossos corações de misericórdia. Eu perguntei aqui para vocês como esperar. E se por um lado nós temos que esperar em santidade, por outro lado nós precisamos esperar o Senhor trabalhando. Como? Eu citei aqui várias vezes aqui, da condição da humanidade. E eu não posso seguir vivendo uma vida alheia ao mundo que está perdido, clamando por transformação e por mudança. Mas talvez você fale assim: mas como eu posso alcançar? Começa pelo cenário familiar, na tua casa. Porque é possível que você encontre uma mãe longe de Jesus, um pai, um irmão, um primo, um parente, um amigo, vivendo uma vida miserável, mas vive como se Jesus nunca voltasse, nunca vai voltar, achando que esse juízo de Deus não vai alcançar essas pessoas. E sabe não sei se vocês já tiveram essa sensação de que precisava pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa, você não pregou, não obedeceu à voz do Espírito Santo, essa pessoa morreu, e no outro dia você lamentou profundamente.
Eu não sei quantos de vocês já aconteceu, já viveu esse cenário. Eu poderia ter dito mais, eu poderia ter falado, eu poderia ter orado por essa pessoa, eu poderia ter ido até ela, mas estamos distraídos demais com nossos trabalhos. Nós temos que ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Nós temos que saciar a nossa alma. Ocupados demais, distraídos demais, envolvidos com as nossas coisas demais. E o mundo ao nosso redor, bem pertinho, um caos se destruindo. E eu sei que eu tenho algo para dar, não de mim mesmo, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. E eu não posso sonegar isso a ninguém, eu não posso reter isso a ninguém. Todos os dias, se você estuda, você senta com alguém que está perdido. Todos os dias você pega condução e condução e senta com pessoas que estão destruídas e que, se morrerem, vão para o inferno. E eles sofrerão o juízo e a sentença de Deus. Eu sei que ninguém será tomado por inocente, todavia, eu sei também daquilo que iremos prestar contas diante de Deus, quando nós esperamos a volta de Jesus, mas estamos alheios a tudo isso. Isso é tão incrível, queridos, ou triste, melhor dizendo, que o próprio Jesus falou isso antes dele morrer. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Ele nos deixou uma missão. Depois ele falou assim, olha, não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Pouco tempo depois, antes de subir, ele vai e declara, olha, eu vou voltar, mas fiquem em Jerusalém, fiquem aí, não saiam, até que sejais revestidos, depois saiam e alcancem o mundo. Nós já recebemos isso do Senhor. Nós temos a garantia. Fomos direcionados, já fomos enviados por Ele, recebemos poder até mesmo para ser mártir. O que nos falta agora, temos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que é o Espírito Santo. O que nos falta é iniciativa, é deixar escorrer esse amor para todas as pessoas que estão próximas a nós. Alguns irão além, igual, por exemplo, eu recebi um pedido de ajuda a uma menina de 19 anos, 18 anos, que está indo para o Equador para aprender mais, para ser enviada. Talvez alguns sejam enviados para o Equador, para o México, para a África, ou para outros lugares, para a Europa. Tudo bem, mas enquanto eu não estou sendo enviado, Ele já me enviou para perto, para a minha casa, para os meus vizinhos, meu local, meu ambiente de trabalho. Então eu tenho que aguardar com expectativa a volta de Jesus trabalhando. Se você hoje tem sido alguém preguiçoso, está faltando amor. E amor você já tem, você só precisa deixar fluir dentro de você, amém? Não tem como eu falar sobre esse assunto, traçando uma expectativa sobre a volta de Jesus, sem permitir que o meu coração e o seu coração seja entregue a esse cenário caótico para que você possa fazer alguma coisa pelas essas pessoas. E como nós podemos fazer? Pregar o amor de Deus, dizer que Jesus Cristo é o único que pode mudar a vida e pode dar salvação e restaurar as pessoas. Alcance o maior número de pessoas. E eu preciso tanto disso, que isso seja renovado, avivado dentro de mim, porque eu lembro de um cenário que, quando eu trabalhava no meio secular, a possibilidade de alguém sentar do meu lado e não ouvir o Evangelho era nula, porque eu já saía à caça de pessoas, porque eu precisava pregar o Evangelho e dizer que Jesus vai voltar, dizer que Jesus morreu por eles, que pode perdoar os pecados, que pode mudar a vida deles. E eu não posso perder isso, essa chama. Eu preciso reacender isso, eu preciso realmente aguardar com expectativa a volta de Jesus.
mas trabalhando, amém? E eu quero encerrar dizendo o seguinte: e o que acarreta a espera? O que pode causar a espera? Eu deveria ter deixado essa parte, na verdade, deveria ter falado isso já quase no meio ali do meu desenvolvimento, mas deixei isso aqui porque Deus sabe por quê. Mas o que acarreta? Distrações, falta de vigilância. E hoje é o que mais temos, são distrações. Shopping, eventos, espetáculos, celulares, esportes, tudo isso. Estamos realmente muito envolvidos com isso. Alguns já acordam e a primeira coisa a se fazer é ler as redes sociais. Já entra impregnado e já entra distraído ali 15, 30, 40, 1 hora, e o seu dia tem que estar ali. E se você vai observar o histórico de algumas pessoas, o tempo de permanência nas redes sociais é estarrecedor. Distrações, engano, é um outro tema, fica para outra época, mas o que acarreta é que no meio dessa expectativa da volta de Jesus, o tempo vai passando, você acha que não, e aí fica vulnerável ao engano dos falsos profetas, falsos mestres. Até porque, queridos, ninguém gosta de esperar. Casamento, por exemplo, quando você vai fazer um casamento, tem que esperar a noiva, que demora, tem que esperar os convidados, tem um padrinho que atrasa. E às vezes até o pastor que atrasa, né, irmão? Ninguém gosta de esperar. E se o pastor pregar, tem que ser 15, 10 minutos no máximo, porque se não pode esperar, tem que ser rápido. Tudo isso. Ninguém gosta de esperar. E aí imagina com a perseguição e as tribulações, ninguém quer. É por isso que ninguém quer passar pela tribulação. Bem, gente, eu e você precisamos amar a sua volta. Porque amar a sua volta nos desprende desse mundo. Eu vou repetir. Amar a sua volta nos desprende desse mundo. Vocês não entenderam. Amar a sua volta nos desprende desse mundo. Amém? Se você está preso a esse mundo, talvez você não esteja amando tanto a volta de Cristo. Porque quando eu amo a volta de Cristo, essas coisas desse mundo passam a não ter mais significado. Então, a gente precisa ficar alerta e atento. Fique de pé, por favor. Longe das distrações. Estarmos preparados. Eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que Ele acenda a chama do amor pelo seu retorno. Ele acenda a chama do amor pelo seu retorno, essa chama do nosso coração. Eu quero pedir em nome de Jesus para que Ele possa reabastecer essa chama, para que eu e você possamos trilhar o nosso caminho na presença do Senhor. Era melhor a gente não ter ouvido isso do que ouvir e não permitir que haja uma mudança na forma de viver. A partir de hoje, eu e você nos tornamos mais responsáveis pelas pessoas que precisam serem alcançadas, pelo estilo de vida que a gente vive. Algo precisa mudar, que o Espírito Santo possa nos chacoalhar, nos balançar, nos mexer, nos sacudir. Eu peço em nome de Jesus que aquela declaração de Paulo a Timóteo foi: aviva o dom que há em ti. E eu quero pedir para que o Espírito Santo possa avivar essa chama no teu coração hoje, que você anseia com expectativa, sabe? É mais ou menos isso. Eu estou com a expectativa de alguém que está para ver na minha casa. Então imagina, você toda hora tem que sair para ver se lá longe você tem que tentar
vê. E aí você sai e volta o tempo todo. Ele está vindo. Ele está vindo. E pode ter certeza, ele virá. Ele aparecerá no céu. E todo olho verá. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Seremos arrebatados. Mas não antes daqueles que morreram em Cristo, porque eles ressuscitarão primeiro. Eu preciso gerar isso todos os dias. Talvez a gente precise disso, acordar e dizer assim: Maranata, ora vem, Senhor. Temos uma canção? Temos uma canção? Nós vamos cantar uma canção e depois a gente vai orar em cima dessa palavra. Amém, meus irmãos? Amém.